Olá, o nosso cast no ar, iniciando 2024, já estamos lá pelo terceiro ou quarto mês dos nossos podcasts, e como eu já disse tantas vezes, o nosso tema aqui é sempre mais sensível, não é a linha dura da política, nem da economia, não. É ligado a pessoas nas temáticas mais sensíveis. Hoje vamos entrar num assunto que não é muito do domínio popular, mas ele é de uma presença tão forte na vida da gente, quando tomamos conhecimento da existência, que é uma palavrinha chamada Eneagrama. Eneagrama. E para falar sobre esse assunto, o que ele é, para que ele serve e como é que a gente interfere na nossa vida, eu convidei uma querida amiga, Renata Paixão, que está aqui conosco. Prazer em ter você, Renata. Todo meu, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar sempre aqui com você, grande mestre. Opa. E especialmente para falar de um assunto tão especial, né, que é o Eneagrama. A Renata faz consultoria, dá cursos a respeito. Eu próprio participei de um curso e descobri o meu número, que ajudou muito a me conhecer, né, nessa altura da vida, porque eu tinha um monte eu tinha algumas dificuldades. Algumas dificuldades, como eu não sou um sujeito objetivamente franco, direto, eu navego, nem tudo eu navego para poder tratar os assuntos. E tem pessoas que são, né? Aí eu descobri que o número 2 é o mundo das navegações. Aí eu era marinheiro na vida e não sabia. Mas, Renata, o Eneagrama, vamos começar do início, né? Vamos. A Renata, ela faz consultoria sobre esse assunto e coaching e outros assuntos para o Instituto Uno, que é uma empresa ligada ao Grupo Matos, que tem a franquia Boticário em Cuiabá, Varza Grande, e o Instituto Uno é nessa linha também das sutilezas do comportamento, da formação mental das pessoas, de empresários, etc. Vamos começar do início, né? Vamos falar do Eneagrama, do jeito que você entende? O Eneagrama, você estava falando sobre o nome, né? Começa pela palavra, né? Ainda tem muita gente que desconhece o Eneagrama, embora as suas origens... Ele é novo aqui. Ele é novo como técnica agora, né? Exato. Ele veio a conhecimento do mundo recente, mais ou menos na década de 60, 70. Mas ele é uma sabedoria muito antiga, né? O Eneagrama, ele vem aí há muitos anos, 2.500 anos atrás, já tinham vestígios do Eneagrama. Suspeita-se as teorias mais atuais, né? Suspeita-se que ele surgiu na Alexandria. Então, ali, de fato, foi o berço. E por muito tempo, a gente fala assim, se você olhar a história do mundo, né? E você, um grande especialista aí, pode contribuir muito bem, existem muitas coisas que ficavam guardadas, né? Primeiro, por conta de que era uma cultura mesmo, depois veio as religiões instituídas e também tudo que era novidade, tudo que era novo, ficava guardado, né? Era conhecimento, era chamado de conhecimento sagrado, Exato. Mesmo que fosse uma banalidade. Exatamente. E aí o Eneagrama ficou guardadinho ali por muitos e muitos e muitos anos. E aí, tanto que não tem, assim como se olhar grandes sabedorias atuais, né? Se olhar para a comunicação não violenta com Marshall Rosenberg, se você olha para as constelações familiares, cada um tem ali uma origem. O Eneagrama, se sabe que o berço dele foi ali, e depois teve as pessoas que trouxeram ela para conhecimento do mundo, né? Essa ferramenta, esse instrumento. E isso sim é recente, esse movimento sim é recente. Começou lá atrás e está caminhando, e muitos nomes aí contribuíram para que a gente hoje tivesse acesso. Hoje a gente já é uma técnica, é uma ferramenta que já está sendo usada normalmente e não mais como uma excentricidade, como já chegou a ser em outro tempo, né? Sim. Eram muitos místicos, né, que entraram em contato com essa ferramenta e foram os responsáveis por trazer esse conhecimento, um conhecimento público. Para o Ocidente, quem trouxe o Eneagrama foi Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo. Os dois ali na década de 60 e 70, eles já trouxeram o Eneagrama com uma linguagem muito mais próxima, para que as pessoas conseguissem compreender o que é o Eneagrama, de que forma que ele impacta a nossa vida. O nome, né, dele, Eneagrama, vem de duas palavras,
pontas, Enea significa 9, grama é gráfico, esquema, figura. Então ele é como se fosse uma figura de 9 pontas. Essas 9 pontas são representações de 9 padrões que nós temos internamente e eles se manifestam. E cobre todo mundo? Sim. Todos nós internamente temos as 9 janelas. Todos nós temos. Temos todas as 9. Todos nós? Todos nós. Mas uma se sobressai. Exato. Nós temos uma predisposição, porque isso está ligado na nossa essência. Nós temos uma predisposição a ter comportamentos, e aí isso é legítimo, mas aonde fica um grande desafio? É a gente sair dessa visão restrita. Nós não somos uma parte, nós somos o todo. A gente nasce igual, completo, com as 9 partes. Depois, na vida, adota uma linha. E o que faz a gente adotar essa linha? Antes da gente voltar lá no Enneagrama. O Enneagrama, na verdade, o que faz a gente... eu gosto de usar uma analogia, eu aprendi muito com o Domingos Cunha, né? É uma figura incrível do Enneagrama, responsável, um dos grandes responsáveis no Brasil por trazer... Ele usou uma analogia... E ele tá vivo, né? Tá aí trabalhando, falando, levando o Enneagrama. Sou muito feliz de aprender com ele ainda Você hoje, estudou né? com ele, né? Estudei e ainda busco uma fonte muito... O Domingos tem uma ligação muito forte com a espiritualidade. E ele usa uma analogia muito legal. Ele fala assim que o Enneagrama é como se fosse uma casa redonda, com 9 cômodos. Nós nascemos no centro dessa casa. Nós nascemos totais, nós nascemos inteiros, né? Até vou já juntar com a sua primeira pergunta aí, né? O Enneagrama, na origem dele, lá antigamente, eles falavam que o Enneagrama ele era o símbolo de tudo e de todas as coisas. E que as leis do universo estavam ali dentro daquele símbolo. Então, tem a lei do 1, que fala que se todos nós viemos do mesmo lugar, nós estamos todos interligados, somos, na verdade, uno, né? Nós somos uno. Tem a lei do 3, que é uma lei também que tem grande interferência no Enneagrama, que fala sobre equilíbrio, né? O Enneagrama vai muito por esse lugar de tudo que é polar, tudo que é polarizado diverge, conflita, afasta, segmenta. E o Enneagrama busca muito a integração. Então, a lei do 3 nos convida para essa integração. Dentro dessa infância, e agora voltando, né? Como que a gente chega até lá? Nós nascemos inteiro, nós nascemos totais, nós nascemos conectados com a nossa essência. E é como se lá na infância a gente viu essa essência e a gente também se encantou por ela, né? É como se fosse uma sementinha ali que estava brotando e a gente foi vendo ela desabrochar. Mas em algum momento a gente ficou com receio de que pudessem machucar, arrancar, de que a gente pudesse perdê-la. E aí, para preservar essa essência, a gente colocou ali uma pedra em cima dela. E ao invés de cuidar, de proteger, a gente acabou sufocando. E é como se tivesse sido um mecanismo de defesa. Nós fomos para um cantinho aí dessa casa, um desses quartinhos, um desses 9 quartos, onde a partir dali a gente passou a olhar somente naquela vista. Cada um tem a sua pedra e a sua planta. Exato. A planta de um é uma, de outro é outro, de outro é outro, e a pedra é de um... Então, cada um faz uma escolha da sua... Essa escolha não é consciente, né? Não. É como se o brotinho fosse a essência e é como se a pedra fosse a máscara. Todos nós colocamos máscara durante a vida para nos proteger, porque a gente entendeu que aquilo era uma solução, que nos protegeria de dor. Todo ser humano, desde muito cedo, busca o amor. E quando a gente sentia que esse amor não chegava... Eu falava, então eu vou ser amado se eu fizer isso. Eu serei amado se eu fizer aquilo. Nós estamos falando de infância, Estamos. A começar da infância. Porque é na infância que a gente faz essa escolha de qual é o quartinho. Muito cedo a gente entra nesse quartinho. Apesar da psicologia trazer a primeira infância do 0 ao 7, o Enneagrama fala ali que da gestação até o 3º ano de vida, a gente já tem um quartinho ali com as nossas preferências. Às vezes demora para se revelar para o mundo, porque a criança ela está muito ligada ao todo ainda, né? Sim, então ela transita, mas ela já tem o quartinho, que é seu quartinho de preferência ali. Então a gente pode dizer que esse quartinho tem a ver com a personalidade ou não? Ou é a própria construção da vida daquela criança tão pequena? A gente tem um quartinho que é o quartinho que a gente adotou como um quartinho seguro pra gente. Pra nos proteger da dor de não acessar o amor.
Isso em qualquer idade. Qualquer idade. Pode ser no primeiro ano ou no 30º. E até na gestação. Pode ser anterior ao primeiro ano. Na gestação, o bebê já está dentro desse processo. Até porque a gente fala que é muito importante a gente entender que todo o processo do Enneagrama, ele não é somente sobre... Aliás, ele não é sobre os fatos que ocorrem. É sobre a interpretação daquela criança sobre os fatos. Então, às vezes, lá na barriga da mãe, a mãe passou por uma situação, o bebê teve uma percepção e ele registrou aquela percepção. Então, desde a gestação até o 3º ano, a qualquer momento, essas percepções elas vão ganhando força, vão ganhando força, vão ganhando força, e a gente fica num quartinho que, mais uma vez, eu falo, todos os quartos são legítimos, só que é limitado. É muito parcial a gente ficar ali e crescer somente naquela ótica. Nós temos uma casa inteira à disposição que a gente deixa de explorar, que a gente deixa de utilizar o potencial e a gente acaba subaproveitando aí, então, toda a riqueza. Então, gente, já que ele nasce tão cedo, não é a personalidade que nos indica qual é o quartinho. É a percepção de quê? O Enneagrama acredita que nós já temos uma predisposição. Essa predisposição ela está ligada na nossa essência. Todos nós temos uma essência. O Enneagrama acredita que nós temos uma missão que ela é nossa. A minha veio comigo, a sua veio contigo e a de cada um veio consigo no combo existencial. E existe uma personalidade que ela vai proteger essa essência. Essa personalidade, todas as características delas estão ali guardadas num desses lugarzinhos, que é onde a gente fala, ufa, aqui eu consigo viver. Que quando a criança sentiu dor, medo, se sentiu insegura, desamparada, ela foi para ali e ali deu uma falsa impressão de que somente ali existia conforto, existia luz, existia amor. E é por isso que desde cedo... É limitante, muito limitante. E aí, indo para a prática, quando você fica adulto, chega no coletivo... Aí vem os desajustes, ou não se ajusta aqui, ou não se ajusta ali, tem dificuldade com isso, tem facilidade com aquilo. É o efeito. Exato. E sabe qual é o maior efeito, Onofre? É a nossa desconexão espiritual. O Enneagrama está muito ligado na espiritualidade, né? Então, quando a gente cresce, a gente desconecta dessa essência. Então, a gente passa... Essa pedra ficou... sufocando de maneira tão intensa ali tudo que a gente tem de beleza. E não é que a personalidade ela é uma vilã, ela não é uma vilã, ela foi necessária. Ela tem o papel dela. Ela foi importante para proteger. É o veículo que nos leva, não é? Exatamente. Ela foi importante para proteger, para trazer cautela, prudência. Ela é legítima. Mas ela não pode ter o domínio, né? Exatamente. Ela é só uma caixinha. Exatamente. Aliás, ela talvez... Não pode dizer que ela é a casa, né? Ou ela é uma parte da casa. Ela é uma parte da casa. O resto da casa são outros padrões que nós precisamos retomar de maneira consciente. Eu estava falando anteriormente sobre dualidade, né? O que separa aí, vamos supor, a personalidade e a essência? Esse caminho aqui, o que une esses dois caminhos? É a consciência. A personalidade, ela é bem-vinda, ela é válida, ela nos ajuda, ela contribui pra gente, mas ela começa a ser perigosa a partir do momento que eu não lembro que eu tenho a essência. Então, a consciência de entender personalidade e essência é fundamental dentro do processo. Está me lembrando aqui uma imagem da roupa e a pessoa, né? A pessoa não é a roupa. Exatamente. A roupa é a personalidade e a essência é a própria pessoa. Exatamente. Que é muito mais complexa. Roupa você tira e põe. A consciência, a essência, não, né? E aí a consciência nisso aí? Aí é que tá. Tem muitas pessoas que estão com a roupa e acham que estão sem a roupa. Muitos de nós passam durante boa parte da vida usando essas máscaras sem saber que nós estamos usando as máscaras. E mais uma vez, não tem problema, não tem perigo, não é inimigo, desde que a gente tenha consciência de que nós estamos com ela, de que eu estou vestido, de que tem algo que eu me sinto um pouco mais segura, um pouco mais pronta para o mundo. Essa máscara ou essa roupa que ela me protege,
ela vale a pena a gente tê-la, mas desde que nós utilizamos a consciência. Aí sua pergunta, e a consciência? A consciência vem através de autoconhecimento. Não tem outro caminho para a gente chegar. Vamos fazer vamos usar a metáfora da roupa. Vamos. Eu sou uma pessoa de roupa formal. Sempre fui de formal. Eu não fico bem de camiseta regata, por exemplo. Eu não me sinto confortável. Não tem nada a ver contra a camiseta. E nenhuma outra coisa, apenas não me sinto confortável. Quando você está na praia, você não precisa estar com a camisa. Vamos melhorar esse raciocínio. Vamos. Quando eu estou na praia, o que está acontecendo? Nós estamos falando de consciência, a camisa é apenas a metáfora da personalidade, né, que me veste, mas eu não sou isso. Mas eu posso vestir a camiseta e não mexer na personalidade e continuar o mesmo Onofre, com a mesma cabeça e tal. Isso não, então a essência não perde a violentação. Não perde. A essência ela é legítima e mesmo quando eu estou com uma roupa que eu me sinto melhor com a personalidade, eu consigo estar conectado com a essência desde que eu tenha consciência de que a hora que eu estou com a roupa, eu estou com a roupa. O problema é quando a gente esquece disso, que a gente mistura tudo, o que é personalidade, o que é essência. Aí a gente tem um prejuízo. Aí o Enneagrama entra nessa história dos cômodos, que é a nossa metáfora para os tipos, né? Nós chamamos de tipos, né? Tipos, padrões de personalidade. Padrões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exato. Que é uma estrela de 9 pontas. Eu sou padrão 2, ou número 2. Por observação, fui num curso com você, com a Lu, eu fui me identificando, demorei para chegar no número 2. Quando eu cheguei, puxa, isso, esse sou eu. Como é cada padrão? É importante falar aqui que eu vou fazer uma síntese da síntese da síntese, né? Essa explanação dos tipos, quando a gente faz a vivência, ela dura 16 horas, né? Então, principalmente, né, para quem está nos assistindo, para não restringir o Enneagrama a isso, o Enneagrama não é essa síntese. Mas falando um pouquinho sobre os 9 padrões, né? Primeira coisa, eles são divididos em 3 grupos de 3. Cada um. Que é a nossa representação humana. A gente ouve isso há muito tempo. Nós somos seres que pensamos, que sentimos e que agimos, certo? O Enneagrama chama isso de centros de inteligência. Então, nós temos um centro de inteligência racional, que nos permite fazer conexões, usar a lógica, que usa o raciocínio, né? E tem que fazer sentido as coisas, sentido lógico. Nós temos um centro emocional, que é aquele centro que nos permite nos conectar ao que não é palpável, ao intangível. São sentimentos, né? Nos conecta às pessoas, nos impulsiona para as relações, centro de inteligência emocional. E nós temos um centro de inteligência físico ou visceral. O que é isso? É o que nos leva para a ação, para o fazer, que é o que está ligado ao corpo, né? Me dá um impulso para eu fazer. Então, no centro de inteligência físico, nós temos os tipos 8, 9 e 1. No centro de inteligência emocional, físico, aqui. é aqui. Aqui. Quais os tipos? 8, 9 e 1. São tipos que são voltados para o fazer. Vou falar já um pouquinho de cada um deles. Tipos 2, 3 e 4 estão ali no centro emocional. Tá. 2, 3 e 4. Que é aqui. Isso. Que vamos chamar de coração. Pode ser utilizado. E o centro mental, racional, lógico, tipos 5, 6 e 7. Pois aí nós dividimos em 3 grupos, né? Essas pessoas são muito que estão em cada um que estão nesses grupos, mental, emocional e o visceral ou prático. Elas necessariamente elas são diferentes entre si, mas não são inimigas, né? O daqui não é inimigo desse, que não é inimigo desse. Mas cada um é um do jeito que ele é. Como é que ele lida? Como é que esse aqui, que é o racional, né? Como é que ele lida com esse? E como é que ele lida com esse? Tem necessariamente conflito entre essas pessoas ou não?
Porque parece que se estabelece aí assim, eu sou de natureza emocional mesmo, estou plenamente consciente disso. Digamos que você seja de natureza mental. Digamos que o Lucas seja de natureza executiva, visceral. Como é que a gente se relaciona, Renata? No mundo, aliás, na vida, inclusive, né? Vamos dizer, o Lucas na vida, você na vida e eu na vida. Você que número é? 7. Então você é da turma do... Racional. Racional. Então, Isso. racional, digamos que o Lucas seja operacional, o Lucas é o nosso produtor e eu sou da minha inteligência emocional. Entende? E aí? A grande riqueza é isso. É eu não ficar neste lugar e justificar tudo a partir dessa ótica. Eu não me conecto porque eu sou racional. Mas eu tenho mais dificuldade de ir pra ação, de fazer porque eu sou racional. Porque primeiro, para mim, precisa ter uma lógica. O Enneagrama, na minha visão, a maior riqueza dele é que a gente não utilize ele nem para se conformar, nem para rotular e nem para estagnar. Porque senão acontece isso mesmo. Imagina, eu vou defender minha ótica, você a sua, ele a dele. Ninguém se entende com ninguém. Vai ter uma hora que eu vou olhar e falar, gente, não tá funcionando esse Onofre tá muito emotivo. Nossa, o Luca tá muito rápido, atropelando todo mundo. E o mesmo pode acontecer contigo e com ele. Aí a gente fica preso só numa parte, que é exatamente o que o Enneagrama não espera da gente. O Enneagrama, ele não é estático. Ele é para ser pensado como estando em movimento. Tem até uma frase do Gurdjieff, que foi a primeira pessoa que trouxe o Enneagrama, que ele fala assim, o Enneagrama, ele não é estático, ele é para ser pensado como estando em movimento. E o que é estar em movimento? É eu conseguir integrar essas inteligências, ou no mínimo, diminuir a diferença entre elas. Integrar de mim para mim ou de mim para o coletivo? Quando eu integro de mim para mim, eu estou pronto para integrar o coletivo. Nós vamos falar daqui a pouco da utilização disso como ferramenta no mercado de trabalho, né? Que é o que deve estar incomodando as pessoas. Todos nós temos essas dificuldades e, de repente, descobrindo fica menos difícil, né? Que fácil nunca vai ser. Mas, digamos que... Eu sou número 2. Vamos me usar como exemplo. Tá. Como é que é o 2? Depois eu quero me comparar com você e com o Luca. Tá. Quer que eu passe por todos, como você solicitou anteriormente? Dois, antes da gente tocar nos outros, né? 2. Viver para a personalidade 2 é fazer pelo outro, é ajudar, é agradar. Na infância, o 2 teve a memória de que suas necessidades elas não eram importantes. Então, eu preciso atender a necessidade do outro para eu ser amado. Já que eu não sou amado da maneira como eu esperava, eu tive uma expectativa de amor, de afeto, de atenção, de carinho, de cuidado total. E algum desses lugares quebrou. Eu não me senti dessa maneira. Eu vou fazer o quê? Eu entendo que o amor não é mais gratuito. Eu preciso conquistar esse amor. Eu preciso conquistar essa atenção. De que maneira que eu vou fazendo isso? Me conectando com as pessoas, buscando o que faz sentido para elas, agradando elas, fazendo por elas. E é claro, falando de processo de Enneagrama, um indivíduo que, quando você mesmo disse, né? Aprendeu muitas coisas já num ponto da estrada que você já tinha muitos recursos, já tinha andado, aprendido muita coisa. Foi. E, de fato, isso, a tendência é que fique mais desafiador porque você já saiu do estereótipo. Mas você pega ali um jovem, você pega uma pessoa entrando na vida adulta, geralmente ainda está muito evidente os comportamentos. O jovem está buscando o lugar dele no mundo. Então isso fica muito mais expressivo. Se ele souber desde já, ele se ajusta melhor na vida, né? Sem sofrer tanto, sem tantas dúvidas e incertezas, é isso? É um recurso valiosíssimo para conhecer a todo momento, mas quanto mais cedo a gente tem acesso a isso, maiores as oportunidades que a gente tem de sair desse padrão, de visualizar que tem caminhos diferentes. Não é importante, então, ser um padrão 1, que eu sou aqui 2 e não mudo nunca. Não é assim, né? O ideal é que eu consiga navegar. Exatamente. Dos 9. É muito pelo contrário. Uma vez, hoje nós falamos muito, né, no mercado de trabalho sobre ser especialista. No Enneagrama, naturalmente, a gente é especialista daquele tipo.
mas não é interessante, não cresce, não tira a gente do lugar quando eu fico preso ali naquele tipo. Eu preciso entender que cada um dos 9 padrões vai me auxiliar em algo, voltando no seu padrão. O seu padrão te conecta com as pessoas, o seu padrão te leva para as conexões humanas, o seu padrão te leva a entender o que as pessoas querem, desejam, esperam. Isso te dá um leque de possibilidades. Mas quando a gente fica preso somente nessa ótica, a gente vai para a sombra do perfil. Aí vem o lado que é o quê? Todos os 9 padrões têm um lado que é um lado pesado, que é um lado que prende a gente no estereótipo, é um lado que a gente chama de sombra mesmo. Aí eu vou para a sombra quando eu fico parado só naquela ótica. Voltando no seu exemplo, uma pessoa de personalidade 2 que não tem consciência disso e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora pode gerar uma raiva interna tão grande de e aí, ninguém vai fazer por mim de volta? E aí, o que era gratuito, porque entre aspas, porque sem consciência, às vezes, o indivíduo pode acreditar que é gratuito, mas tem uma expectativa de retorno. Tem uma espera de que isso seja devolvido de alguma maneira, né? Então, quando isso não vem, aí eu me revolto, aí eu me rebelo, aí eu mostro o pior de mim, aí eu quero me vingar. Aí vamos ver, sabe que as pessoas já devem estar curiosas, que estão nos ouvindo. Vamos dar um toquezinho em cada um deles? Vamos. Mais uma vez. Do 1 ao 9. Perfeito. Mais uma vez, lembrando que é um recorte do recorte do recorte, né? Tá. Não é uma coisa assim, eu sou assim e não mudo, não. Exato. Não é assim. Exato. É a característica, a gente pode chamar de característica básica ou não? Na verdade, são as características. O que eu vou falar aqui, que é um resuminho, é uma parte das características essenciais daquele padrão. É assim, é a questão central. A gente pode falar sobre questões centrais. Nós somos um universo, né? Sim. E dentro desse universo tem questões centrais que, para mim, estão mais vivas. O que está mais vivo dentro de cada um desses padrões? Primeira coisa que é importante falar, todos nós quisemos a mesma coisa quando a gente entrou para esse quarto. Nós buscamos atenção, carinho, afeto e amor na totalidade. O Enneagrama acredita... Tem a ver com todos os cômodos. Tem. Inicialmente era amor... Afeto, totalidade. Quando nós estávamos ali na unidade, né? Sim. Antes de virmos, seja lá qual a crença, porque o Enneagrama ele não está... Antes de nascer, né? Na opção de voltar. Exatamente isso. O Enneagrama ele não está atrelado a nenhuma crença espiritual, mas ele acredita que antes de virmos para esse mundo, para esse plano, nós somos o uno, nós somos totais, Sim. Nós temos integralidade de amor, de atenção, de afeto, de carinho. Quando a gente vem para cá, de alguma maneira a gente espera que isso continue. Então a gente espera ainda a inteireza de amor, de afeto, de carinho. Em algum momento isso não ocorreu. Não ocorre. E não necessariamente porque, como eu falei, não tem a ver com os fatos. Às vezes a criança estava lá bebezinha no colo da mãe, a mãe entregou para uma avó, para um cuidador para ela ir trabalhar, a criança falou, tô abandonada. Então não tem a ver com o fato em si, mas com o registro que a criança fez. E esses registros... Isso aí deixa muito claro, então. É a partir daí que se escolhe o cômodo. Exatamente. Aí eu fui abandonado, então agora eu vou agradar as pessoas que elas nunca mais vão ter coragem de me abandonar. Aí seria o número 2, basicamente o número 2. Exatamente isso. Agora eu vou fazer tudo que as pessoas querem, que elas esperam. Isso que você falou é apenas um exemplo, não é toda mãe que vai trabalhar do filho. Não é e outra, isso. Ele pode ter 3 filhos. É a interpretação do Exatamente. filho. Exatamente. É uma interpretação quase que inconsciente, né? Isso mesmo. E qual foi a interpretação de cada um dos padrões? Centro prático, isso aconteceu com todos. Todas aquelas crianças ali sentiram a desconexão. E aí a gente se desconecta também da essência e vai para um padrão de personalidade. Centro prático, 8, 9 e 1. O que aconteceu 8, com 9 e 1? Práticos. Prático. 8, 9, o penúltimo, o último, e começa o outro lá na ponta. Tem gente que pergunta, por que vocês começam a explicar pelo 8? É para obedecer o centro de inteligência. Tá. O centro de inteligência do 1 começa no 8. Então, 8, 9 e 1. Práticos. Práticos. De inteligência prática. Exatamente. Eles entendem o quê? A experiência dolorosa foi a mesma, mas eles encontraram mecanismos diferentes para expor isso para o mundo. O
que o 8 fez? O 8 entendeu que viver para ele é passar a imagem de força. Então, o padrão de personalidade 8 precisa ser forte. É questão central para a personalidade 8. Forte, dominante. Dominante, é centralizador. Isso ficou muito expressivo para a criança da personalidade 8. Então, características centrais de uma personalidade 8. Força, nunca mostrar fraqueza, né? Eu falo assim, o 8, ele corre de qualquer jeito. Negação, entra no mecanismo de negação e vai negar o quê? Tudo que pode levar para esse lugar de fraqueza. Tá cansado? Não. Tá com sono? Não. Tá com frio? Não. Precisa de ajuda? Não. Não. Eu sou forte e não sinto nada. Exatamente. Tá. Eu dou conta. Deixa que eu faço. Fazer. Padrão de personalidade 8. O 9 sentiu a mesma dor, mas o que ele fez com essa dor? Padrão de personalidade 9 bloqueou o centro de inteligência, que é do fazer, e se desligou. Então, o que é central para a personalidade 9? Se desligar. Personalidade 9 foi fazer o quê? Foi se distrair, foi pensar em outra coisa. Deixa rolar. Exatamente. Tudo que é conflito é uma memória dolorosa para a personalidade 9. Essa palavra está muito ligada ao padrão de personalidade. Personalidade 9 vai fugir do conflito porque o conflito leva para ele lá na dor da infância que doeu demais. Tá. Então, como eu não sei lidar com conflito, eu vou fazer o quê? Deixa para lá. Não é comigo, vou me fingir de morto. E o 9 vai fazer isso depois durante a vida. Vai desviar sua atenção, vai desviar seu foco. Não necessariamente vai ser uma pessoa apática. Fuga, né? Exato. Pode ser que dependendo do instinto a pessoa fique aí mais aquela pessoa mais avoada, mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa ativa que vai fazer um monte de coisa, mas o central não é para fazer, não faz. Eu brinco assim, eu dou exemplo assim, uma personalidade 9 é aquela pessoa que você fala assim para ela, ó, tô cozinhando, faltou azeite. Você vai para mim comprar o azeite? O 9 fala, claro, e vai lá super disposto. Chega no mercado, viu uma promoção de um negócio, compra, aí encontrou um amigo, bate um papo, e saiu andando pelo mercado, fez as compras, voltou feliz da vida, chega em casa, a mulher fala, cadê o azeite? Meu Deus, esqueci do azeite. Fiz um monte de coisa, mas o que era para fazer, eu não faço. Interessante. Eu não faço. Então, desvia a atenção para coisas menos importantes. Tá. Para não acessar o conflito, porque é uma memória muito dolorosa. Padrão de personalidade 1. Viver para o 1 é aperfeiçoar. Aperfeiçoar a si e aperfeiçoar o outro. É o famoso perfeccionista. E assim, a régua é muito alta. A régua do 1 é muito alta. Para todo mundo ou só para ele? Para ambos. Mais uma vez, dependendo do instinto, que nós também temos instintos que interferem na ênfase ou na suavidade dessas características centrais, mas uns podem ser mais com o outro, uns consigo, mas geralmente é um aperfeiçoador. É o padrão de aperfeiçoamento. De si e do outro. Ele se cobra muito. Demais. E numa régua muito alta. E cobra dos outros também. Também. E o 1 tem um mecanismo que também ele vai acumulando. Vai acontecer uma coisa com um não gostou, segura. Segura, porque estourar é o quê? É errado. Demonstrar raiva é o que não está certo. Sai do padrão de perfeição. Eu sou perfeito. Exatamente. Eu não posso ter falha. Se sai do padrão de perfeição, o que eu vou fazer? Então, o padrão 1, ele vai buscando aperfeiçoar. E ele vai segurando, 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 segurando. De repente, essa caneca era para estar aqui, mas o Luca pôs aqui. Ó, pá, estoura. Mas não é a caneca, é tudo que aconteceu anteriormente que ele foi segurando, 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 segurando. E geralmente tem essa explosão com as pessoas mais próximas do seu convívio, onde ele está seguro e ele sabe que depois talvez tenha conserto. E então esgotamos os práticos. 8, 9 e 1. Isso. São esses aí. Exatamente. Autoridade, o que se os franceses desconecta. Os franceses chamam de laissez-faire. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E o número 1 é o aperfeiçoador. Perfeccionista, né? O aperfeiçoador. Aí entramos no Centro de Inteligência Emocional. E mais uma vez, lembrando que assim como uma palavra não define um, isso vai valer para todos os outros. Centro de Inteligência Emocional, tipos 2, 3 e 4. Padrão de personalidade 2. Viver para mim é
ajudar, fazer pelo outro. A personalidade 2, ele entendeu que quando ele perdeu esse amor, ele precisava conquistar. E eu vou conquistar isso como? Entendendo o que as pessoas esperam de mim e atendendo o que elas esperam de mim. Se eu fizer isso, não tem como as pessoas não me amar. Então, o 2, ele tem uma sensibilidade para ler o outro, para entender o que as pessoas precisam, o que elas querem, e ele entrega isso para as pessoas. Ele faz pelas pessoas para sentir o amor delas. Que necessariamente não significa ser bonzinho com as pessoas. De repente, eu vejo você, aqui no meu caso o 2, eu sinto alguma coisa, eu consigo te traduzir isso, entregar isso, você segue a sua vida, mas eu me sinto bem porque eu cumpri a minha missão. Exato. Mas isso está muito ligado na luz da personalidade. Quando o 2, por isso que eu falo, o processo de luz e sombra, ele está ali muito próximo, né? Quando eu consigo fazer isso na luz, isso é um potencial extraordinário e está tudo bem eu usar os mecanismos da minha personalidade. O problema é quando isso não é consciente. Aí pode ser que inconsciente eu fico fazendo pelo outro para ter uma retribuição. Se essa retribuição não vem, gera o quê? Uma hora pira, raiva. Né? Exatamente. Pira. Exatamente. E o 3, Renata? Padrão de personalidade 3. Tenho alguns especialistas de Enneagrama que brincam que existem 8 seres humanos e um fazer humano, que é o tipo 3. Padrão do 3 é fazer, realizar. Lá na infância, ele entendeu que ele não tinha um amor, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer coisas para as pessoas me apreciarem, porque quando eu sou apreciado, quando eu sou visto, quando eu sou admirado, quando eu sou aplaudido, isso é amor. Então o 3 vai viver num movimento incansável de fazer, realizar, para chegar em algum lugar, em algum status que lhe garanta a aprovação das pessoas. Ele entende que quando ele é visto, admirado, ele é amado. Então ele faz para que as pessoas... Sofrido, hein? Tem um padrão mais sofrido do que outro, não? Ou todos são sofridos, né? Todos têm a sua dor. E o número 4? Número 4. Que ainda estamos no campo do emocional. Exato. E aqui o 4, ele é o ápice, né? Porque o 4 a gente brinca que ele é o guloso emocional. O 4, ele tem gula emocional porque o 4, ele não quer sentimentos comuns, não. Viver para o 4 é ter fortes emoções. 4 não quer nada morno. Ou é ou não é. Então, o sentir do 4 é muito expressivo. Quando o 4 sente, ele sente com tudo. Então, tem uma intensidade emocional muito forte e isso é a questão central para a personalidade 4, sentir. E sentir não é sentir pouco, não. É sentir muito. Então, quando ama muito. Muito. E quando desama muito. De uma vez. A gente brinca que é uma montanha-russa emocional, né? Tô lá no ápice, tô aqui embaixo, tô lá no ápice, tô aqui embaixo. O 4 é uma montanha-russa emocional. E o 5? Aí o 5, 6 e 7 a gente entra nos racionais, certo? Pro 5, viver pro 5... Os racionais são aqueles que você definiu daqui, né? Aqui. Mental. Racional é o campo mental. Mas nós estamos aqui na inteligência emocional, o 7 vai para o... Nós falamos agora do 3, né? Do 2, 3 e 4, que são os emocionais. O 4 é... Emocional. Pois é, e com a marca do... O 4 é o... Não, você não falou do 4. O 4 é o guloso emocionalmente. Tá. O 4 é a intensidade. Viver para o 4 é a intensidade. 3 é realizador. Isso. Tá. O 3 é realizador. Ele acredita que só é amado quando ele chega... Quando o status que ele tem garante o amor na compreensão dele. Distorcida da realidade. Tá. E aí chegamos no mental. Isso. 5, 6 e 7. Tipo 5. A gente pode chamar de mental ou racional, Podemos, né? Exatamente. O nome traduz a mesma coisa. Vamos buscar lógica, racionalizar. Tem que fazer sentido, mais uma vez, o sentido é lógico, porque os emocionais também só vão fazer quando tem um sentido, mas é um sentido de conexão emocional. Então, 5, 6 e 7, que são centro racional. Personalidade 5, falando um pouquinho do padrão. Viver para o tipo 5 é garantir a sua privacidade, bloqueando as emoções. Ele é vizinho ali do 4, mas nesse sentido ele é o oposto do 4. A personalidade 5 na infância teve uma experiência muito expressiva e muito negativa na compreensão dele com a emoção da raiva.
E o que aconteceu? Ele entendeu que esse campo de emoção não é para ele, não. Então ele é blindado. É blindado. Daí, na vida adulta, estendeu isso para as outras emoções. Então, o 5 tenta manter sempre sob controle, não expressar suas emoções e garantir sua privacidade. Porque se eu invadir muito, pode chegar na emoção e é uma coisa que o 5 busca preservar com muito afinco. Dificulta as relações? Dificulta por conta, na verdade, a gente está falando tudo de estereótipo, todos esses estereótipos têm um impacto. Com o 5 dificulta as conexões verdadeiras, porque a gente fala que o 5 ele tem uma expressão que ela é uma expressão que não dá para fazer uma leitura. O 5 triste, feliz, com raiva, às vezes ele pode ter a mesma expressão. Então é uma leitura muito desafiadora, porque ele está ali blindando as emoções. E o 6? O 6, personalidade 6, questão central. Fica o tempo todo buscando segurança, porque tem uma insegurança latente o tempo todo, e reduzir sua ansiedade. Essa insegurança, né, traz junto aí muita ansiedade para a personalidade 6, e o 6 fica tentando equilibrar isso. De que maneira? Buscando o tempo todo estar seguro. Camuflar a insegurança e a ansiedade é uma questão central dentro da personalidade 6. E o 7? O 7, questão central. A memória, a experiência de infância do 7 envolveu dor. E o 7 entendeu que quando ele sentiu essa dor, ele estava morrendo. Então, ele vai tentar fugir da dor de tudo quanto é jeito. Então, questão central da personalidade 7 é evitar a dor. E de que maneira que ele evita a dor? Planejando coisas. O mundo da imaginação. O 7 vai viajar na maionese. Vai lá pensar em um monte de coisas legais, prazerosas, divertidas. Então, ele quer antecipar mentalmente um prazer para desconectar a dor. Porque ele entende que quando ele sente, ele não sabe lidar com isso. E a sensação é de morte. Então, planeja coisas prazerosas para fugir da dor. Renata, questão central. E esses 9, vamos chamar de estereótipos, né, básicos? Esses 9 estereótipos, que são padrões, que são genéricos, não é necessariamente... Cada um tem as suas características. Na relação social e na relação profissional, dentro de uma empresa, dentro da sociedade. Todas as personalidades, elas têm a luz e têm a sombra. Quando eu estou no estereótipo, geralmente eu estou ali na sombra. Por quê? Porque eu fico só repetindo aqueles mecanismos. É como se eu tivesse aprisionado, estagnado, né? Uma prisão. E aí, de que forma que isso impacta nos relacionamentos pessoais e profissionais? Aí vale para os dois campos, né? Porque no impacto das relações tem prejuízo em ambos. A gente não consegue, de fato, se conectar com as pessoas que estão à nossa frente. A gente está tão preso nas questões internas, nas crenças. Eu costumo falar, você definiu como estereótipo. O problema dos estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, mas eles são incompletos. Eles são incompletos. Então, quando eu olho só para uma parte, aí eu entendo que eu sou assim, eu vou ler o mundo dessa maneira. Então, tudo que foge disso, eu vou reagir contra, eu não vou ter paciência, eu vou achar ou que é exagero, ou que é banalidade. Então, a gente acaba entrando no movimento de julgar e rotular muitas coisas. E isso tem um prejuízo absurdo dentro das relações. Numa corporação, você tem aí um universo. Uma corporação de 100 pessoas, meu Deus. Tomar essa consciência, primeiro, ajuda... Só de eu entender esse centro, já tem um ganho muito grande no universo corporativo. Se eu entendo que tem pessoas que elas vão primeiro racionalizar, que tem que ter um sentido lógico, que elas precisam de dados, elas precisam de coisas concretas para elas agirem, eu já tenho meio caminho andado com esse indivíduo. Se eu entendo que as pessoas que estão no centro emocional, elas... sentem mais conforto, mais segurança, elas se sentem mais acolhidas quando elas se conectam
e eu busco essa conexão, eu já tenho meio caminho andado com essas pessoas. Quando eu entendo que quem é do centro prático vai para ação, o negócio deles é realizar, é fazer. Dentro da empresa, aí, em que momento você percebe isso nas pessoas de uma empresa? Primeira coisa que a gente fala, nós temos pistas. Porque quem sabe do tipo é o indivíduo, que a é o próprio consultoria que indivíduo. você faz está nessa direção. Você chega lá, já tem uma empresa pronta, 100 pessoas. Aí faz a identificação grupal ou individual. A gente trabalha de ambas as maneiras, mas de ambas formas, individual ou no grupo. No grupo a gente traz mais informações para mais pessoas, porque a ideia é dentro da empresa é abrir a caixinha para que as pessoas comecem a se observar. Quando eu me observo, eu começo a analisar padrões que às vezes eu não percebia. E o que as empresas fazem agora que sabe que você, padrão, que todo mundo, o que elas fazem com essa informação? Primeiro, já tem uma melhora nos relacionamentos. Porque eu começo o Enneagrama, ele é uma grande ferramenta para... Eu falo assim, que é uma ferramenta de compaixão. Eu olho para outra pessoa e eu consigo olhar como ela olha. Sem o julgamento. Exatamente. Né? Aí a gente já tem uma compreensão muito grande. Isso melhora a relação. Quando melhora a relação, é porque provavelmente melhorou a comunicação. Isso reduz os conflitos. E aí, no caso, nós temos um conflito já instalado. De que maneira que entender os padrões de personalidade contribuem? Quando eu entendo que indivíduos diferentes, não dá para eu ter soluções iguais. Não dá para eu pegar todo mundo e tentar solucionar. Mas é possível colocar... Vamos tornar isso de uma maneira prática para a empresa. No supermercado, você tem gente na compra, no planejamento e lá na operação, lá na frente. Esses perfis determinam para onde é que vão? Ou é possível misturar e obter uma funcionalidade equilibrada? Quanto mais mistura, maior nossa riqueza. Ah, é? É. Eu achava que melhor que, digamos, na distribuição é um, na compra é outro. Não, então misturou. Nós temos probabilidade de fazer melhor, de navegar melhor, como você falou, navegar melhor no que está ali dentro do que é meu. Isso é inquestionável. Porém, mais uma vez, se eu fico ali desse meu jeito, com pessoas que são iguais a mim, expande pouco esse modelo mental. É verdade. E a possibilidade de eu equilibrar esses outros centros, ela se torna menor. E torna mais dinâmico, né? Exatamente. Porque eu sou emocional, você é racional, o Luca é prático. É prático. A gente consegue... Mas aí a empresa tem que ter um olhar específico. Exato, aí que eu ia entrar, desde que tenhamos consciência. Porque a probabilidade de ter pessoas diversas trabalhando juntas que se desentendem é muito mais provável. Sim. Como a gente diminui isso, como a gente tira esse impacto, como a gente leva isso para a luz, trazendo consciência para cada indivíduo, para os times. Porque quando eu tenho a consciência, o autoconhecimento ele é um caminho libertador exatamente por esse motivo. Sim, Porque ele me leva para uma consciência e às vezes um monte de coisa que eu fazia e eu nem percebia que eu fazia, tomando consciência eu tenho possibilidade de reduzir. Eu não vou abrir mão de todos os meus mecanismos. Então você dá uma consultoria numa empresa, numa corporação sobre Enneagrama, você está fazendo isso. Exato. Está dizendo à empresa que as pessoas não são iguais e estou dizendo às pessoas, está dizendo a elas, especificamente a elas, que você não é igual um igual ao outro, mas tem que conviver, aproveitando as forças e as fraquezas. Exato. Quando a gente está numa empresa, a gente está atuando com um indivíduo ou com um grupo, nós estamos mostrando aqui, ó, você está aqui nesse caminho, sua tendência é essa. Isso é uma tendência. Ela vai necessariamente seguir essa tendência? Se você optar por isso, ou se você não tiver consciência, sim. Quando eu amplio isso, quando eu mostro que eu tenho outros caminhos, eu estou trazendo mais possibilidade para aquele indivíduo ou para aquele grupo considerar coisas que até então estavam ocultas, porque eu não vejo, eu não percebo, ou eu não considero, ou eu, em vez de trazer isso para agregar meu mapa, eu só rotulo, só julgo, e tirar esses rótulos e julgamentos é o principal ganho de um trabalho desse. E o recrutamento já é possível no recrutamento já antecipar, né? Sim. Eu sei que você é assim, tipo tal. Vai para ali, vai para aqui, sabendo que você lá vai ter conflitos X, enfim, é um preparatório até, né? Exatamente.
Todos os tipos, eles têm a riqueza deles. Todos os tipos, eles podem performar muito bem. Ninguém é mais, ninguém é mais, não, ninguém é menos. Não tem um tipo melhor, não tem um tipo Aliás, pior. todo mundo se conecta na essência. Exato. Depois são escolhas exato. de caminhos por razões, aquela diversas. perda de amor que você falou, né? Uhum. Renata, no futuro nós teremos fatalmente que lidar com isso de uma maneira mais permanente do que agora, né? Cada dia mais tá batendo na nossa porta a responsabilidade de nos conhecer, de fazer além daquele jeito que a gente sempre fez. Vamos falar de organização. Quantos anos as organizações... É assim porque sempre foi feito assim, é assim porque foi desse jeito. E isso está se quebrando, isso está se movimentando. Então, cada dia mais, o caminho... Aquela hora que você perguntou, isso tem um impacto em mim e no outro. Primeiro tem que impactar mim. Porque se eu não mudo, quanta gente está aí buscando fazer curso, gestão de conflito, coach, não sei o quê, parará, para olhar para o outro, para gerir time, mas não olha para si. E o caminho começa de dentro. Só queria lembrar, nosso tempo já está terminando, até uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, uma empresa tinha valores, o capital, estoque e os meios de produção. Gente era um acessório. Hoje está invertido. Exatamente. Gente e o restante, né? Exatamente. Então não dá para... Se hoje o essencial é gente, então gente é o essencial, né? Tem que conhecer, né? Tudo por trás das empresas tem gente. Quem né? faz os processos? Pessoas. Quem faz o resultado? Pessoas. Pessoas. Então, cuidar de pessoas é cuidar do negócio, é cuidar da empresa. Por mais que a tecnologia seja executiva, mas lá atrás da tecnologia alguém tem que pensar, né? Tem. E aí vem todo esse universo de conflitos. Renata, muito obrigado pela nossa excelente conversa. A Renata faz um trabalho lá no Instituto Uno. O Instituto tem feito isso com empresas, né? E resultado bom, né? Graças a Deus, graças a Deus. Cada ano a gente está ampliando isso, né? Entramos aí o ano passado com a parte de consultoria de recursos humanos, exatamente porque a nossa habilidade é compreender o indivíduo, e o indivíduo impacta em todo o resto, né? Tanto na sociedade quanto na empresa, né? Porque uma vez que ele se conhece, tanto ele é social quanto ele é corporativo. Exatamente isso. Exatamente. Nós somos inteiros. Somos inteiros. Vamos encerrar com essa frase. Nós somos inteiros. Somos uno. Somos unos e somos a essência de nós mesmos, né? Exatamente. Uma fagulha do universo, a gente é uma essência que... Renata, muito obrigado. Eu que agradeço, Onofre, o convite. Obrigada. Uma honra estar aqui conversando com você. Prazer é meu, imenso. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Terminamos o nosso podcast, o Onofrecast de hoje. O tema foi esse, Enneagrama. Eu sei que o tema é muito maior do que se pode falar em uma hora de conversa, ou um pouco menos. Mas fica aí a isca para a gente entender que a vida tem razões que a própria razão desconhece. Até a próxima semana.